Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração, seja mais que bem-vindo a essa nossa aula. Aqui a gente vai dar sequência a atos de ofício. Na aula anterior, eu deixei você com a visão panorâmica do processo. Lembrando, que tipo de processo? Nós tratamos do processo de conhecimento, porque você tem que lembrar que existem dois processos, o processo de conhecimento e o processo de execução. No processo de conhecimento, eu vou ao juiz, eu vou ao estado juiz, eu vou à jurisdição para que o direito seja conhecido. No processo de execução, eu já tenho o direito líquido, certo e exigível, através de um título de crédito ou de qualquer título extrajudicial. Professor, por que eu chamo de título extrajudicial? Simples, porque não foi algo que formou dentro do judiciário. Por exemplo, se você é credor de um cheque, se você é credor de uma nota promissória, você tem um título extrajudicial. Você pode cobrar esse seu direito no judiciário? Pode. Só que você não vai precisar ir a um processo de conhecimento. Você já vai diretamente no processo de execução. Quando o processo é de execução, o juiz não pergunta o que é, qual foi, né? O juiz já sabe que há um direito, que o direito é líquido porque está quantitativamente dimensionado, eu sei exatamente o valor. O direito é exigível porque não prescreveu. Então, se eu sou portador de um direito dessa natureza, eu já vou direto na jugular do devedor, eu já vou no processo de execução. Olha a diferença, no processo de conhecimento, em regra, porque nós temos alguns procedimentos especiais, mas no processo de conhecimento em regra, o réu recebe uma citação para responder em 15 dias. Já no processo de execução, em regra, o que acontece é o seguinte: devedor, você tem 3 dias para pagar ou nomear bens que sejam suficientes para cumprir a obrigação. Do contrário, nós do judiciário vamos buscar bens em seu patrimônio para garantir o cumprimento do débito. Mas calma, é muita informação para agora. O que eu quero agora é que você saiba que eu tenho um processo de conhecimento e eu tenho um processo de execução. E essa visão panorâmica que eu apresentei para vocês é a visão panorâmica do processo de conhecimento. Dentro do processo de conhecimento, nós temos o procedimento comum e nós temos uma série de procedimentos especiais. Eu usei aqui como ilustração o procedimento comum. Professor, eu não entendo isso de procedimento e processo. Olha, procedimento é a parte tangível, concreta, aquilo que você consegue enxergar. Processo é o que está por trás, é a aura, né? Eu costumo brincar com o seguinte: imagine que você vê um casal na praça trocando carinhos, né? Você vê o procedimento do casal e você imagina que por aquele procedimento existe entre eles um namoro, não é? Então, o namoro você não vê, você vê o procedimento que te informa que há um namoro ali. Da mesma forma, o procedimento no judiciário é o modo com que os atos processuais se desencadeiam. O modo com que os atos processuais se desencadeiam, você consegue acompanhar, você consegue observar. E quando você vê uma sucessão de atos processuais no tempo, você sabe, olha, ali tem um processo. Da mesma forma que você olha a carícia do casal no banco da praça e diz, ali tem um namoro, né? Mas bem, vamos seguindo. Então aqui, ó, o que é distribuição, registro e protocolo? Imagine a minha querida comarca de Montes Claros. Nós aqui temos 5 juízes titulares de varas cíveis. Primeira vara cível, segunda vara cível, terceira, quarta, quinta. Aí você tem uma causa que qualquer um deles pode pegar. Como é que eu vou saber quem? É óbvio que eu não posso deixar que o autor escolha o juiz. Ah, professor, por que não? Ora, porque se há uma escolha, há um critério. E se há um critério subjetivo, né? Se há uma preferência, é porque algo compromete a imparcialidade. Então, para se manter intacta a imparcialidade, criou-se o procedimento chamado distribuição. Por quê? Porque o juiz será escolhido na sorte, né? Então, se eu chego ao fórum com um processo que mais de um juiz tem competência para pegar, quem vai dizer o juiz competente para aquela causa é a distribuição, né? E outra coisa, a distribuição ela também vai tomar cuidado para que o volume de processos de um juiz para outro seja repartido da forma mais igualitária possível,
para que um juiz não fique sobrecarregado em detrimento de outro. Então a distribuição ela tem esse cuidado. Qual é o primeiro propósito da distribuição? É justamente fazer com que, dentre vários juízes competentes para a causa, eu, a partir da distribuição, vou saber quem de fato será o daquela causa, beleza? Então, cuidado. Professor, sempre o processo passará pela distribuição? Não. Por que não? Porque às vezes eu não tenho mais de um juiz competente. Imagine, por exemplo, uma comarca muito pequena, mas tão pequena que só tem um juiz. O juiz que faz tudo, de processo criminal a processo civil, a vara de família. Se eu tenho apenas um juiz na comarca, eu vou falar em distribuir como? Distribuir como? Sortear entre quem? Então, só há distribuição quando houver mais de um juiz competente para a causa. Imagine que às vezes a comarca nem é tão pequena assim, mas eu tenho apenas um juiz criminal. Se o processo é um processo criminal, eu não vou distribuir, só tem um juiz criminal. Vamos imaginar que tem apenas nessa comarca imaginária um juiz de vara de família. O processo é de família, eu não vou distribuir porque não tem mais de um juiz que seria competente. Então, cuidado. Sempre haverá o registro, mas nem sempre haverá distribuição. Isso já caiu na sua prova. E o artigo 284 do CPC nos diz: todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Eu já vi simplesmente a prova invertendo. Todos os processos estão sujeitos à distribuição. Está errado. Distribuição apenas quando eu tenho mais de um juiz competente para a causa. 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. É aquilo que eu disse. O sistema vai cuidar para que um juiz não fique sobrecarregado em relação ao outro. E detalhe, não é só o número de processos que eu vou olhar, não. A complexidade também, tá? Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Então, toda a sociedade deve saber quantos processos e quais os processos estão, né, com o juiz. Óbvio que a quem interessa em primeiro momento são as próprias partes, os seus procuradores, né? Beleza. Agora veja, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. O que é dependência? Pense o seguinte, houve uma ação de execução de pensão de alimentos. Na minha comarca, nós temos 2 juízes de vara de família, juiz de primeira vara, juiz da segunda vara de família, e aí houve a distribuição, porque é mais de um juiz competente, tem que haver a distribuição. Naquele processo de execução de pensão de alimentos, caiu no juiz de segunda vara. Aí o juiz condenou o réu a pagar um valor X. Passa o tempo, o réu indica o seguinte: olha, minha capacidade de pagamento diminuiu, então eu vou pedir uma revisão da pensão. Ele vai entrar com a ação revisional. Veja, faz sentido eu distribuir esse processo agora? Não. Por quê? Porque eu já tenho o juiz da segunda vara que pegou o processo inicial. Então é muito melhor para o judiciário, economizamos tempo e garantimos a coerência, que aquele próprio juiz que decidiu o valor da pensão vá agora refletir sobre uma provável alteração. Então, se eu já ingressei inicialmente com a ação de execução de alimentos, houve a distribuição, foi no juiz da segunda vara, agora quando eu for entrar com a ação revisional, eu não vou falar em distribuição de novo, gente. Vai ser distribuição sim, mas distribuição por dependência. Dependência quer dizer, não vai ser aleatória, vai ser como se estivesse anexando a um processo que já existe. Então, quando eu falar distribuição por dependência, pense nisso. Pense que a distribuição já não é aleatória, que eu já tenho que indicar um juiz que será o competente. Por quê? É isso que a gente vai ver agora. Quais as razões que me fazem distribuir por dependência? O que faz com que alguém vá distribuir uma petição inicial, vai iniciar o processo junto ao judiciário e já, olha, eu estou distribuindo, mas na verdade esse processo tem que ficar com o juiz da primeira vara de família por essa e por essa razão. Então, o artigo 286 vai nos dizer quais as razões fazem com que o processo seja distribuído por dependência. Então, vamos lá. Quando se relacionarem por conexão ou continência, guardem isso, conexão ou continência. Daqui um pouquinho eu vou ter que explicar os dois institutos. Por enquanto, eu quero que você saiba, uma das razões que faz com que o processo seja distribuído por dependência seja a conexão e a continência. Segundo, quando
tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que seja parcialmente alterados os réus da demanda. Vamos por partes aqui, tá? Primeiro, o que é isso? Extinto sem julgamento de mérito. Ora, vamos imaginar que eu entrei com um processo. Eu entrei com um processo, tá certo? Houve a distribuição, vamos supor que fosse uma ação de cobrança. Aqui na minha comarca, eu já disse, 5 juízes da vara civil, foi distribuído o processo, caiu na terceira vara civil. Só que o seguinte, o meu pedido é um pouco ousado. E eu sei que o juiz da terceira vara civil é um tanto quanto conservador. Então eu, como advogado do meu cliente, eu falo assim, não, eu não vou ter êxito nessa ação se for para o juiz da terceira vara. Aí eu vou e desisto da ação. Veja, desistir da ação não é desistir do pedido, eu desisto da ação. Eu posso desistir da ação e depois entrar de novo. Se eu desistir do pedido é diferente. Se eu desistir do pedido, acabou. Inês é morta. Mas eu estou dizendo que eu desisti da ação. E com qual propósito eu desistiria da ação? Justamente porque eu sei que o juiz da terceira civil tende a não atender essa linha de pedido, então eu vou distribuir novamente para ver se eu dou sorte de cair num juiz que eu sei que é camarada, num juiz que eu sei que pensa como eu. Vamos supor que eu distribui novamente, né? Se fosse uma distribuição aleatória, eu ia ficar fazendo isso até cair no juiz que eu quero, ou seja, eu escolheria. E o Código de Processo e o processo civil não quer isso. O processo não quer que a parte escolha o juiz. Então, se houve uma distribuição primeira e o processo foi extinto sem julgamento de mérito, de modo que eu posso entrar com a ação novamente, o processo diz assim, tudo bem, você pode entrar com a ação, mas saiba que o juiz será aquele mesmo que pegou a ação pela primeira vez quando foi extinto sem julgamento de mérito. Percebe que é uma forma do processo resguardar-se, do processo não deixar que o autor, de forma ardilosa, acabe escolhendo o juiz que ele acha que seja mais conveniente para ele e assim indo contra ao sagrado princípio da imparcialidade? Então, por essa razão, não vamos, quer dizer, se houver um processo extinto sem julgamento de mérito e houver uma outra distribuição da ação, será por dependência naquele mesmo juiz que pegou a primeira causa, tá certo? Agora, o que acontece? Vamos supor que eu tinha uma ação contra um determinado réu. Aí eu pego e sei que o meu vizinho também estava naquela mesma situação e também vai cobrar daquele mesmo réu. Aí o que eu vou fazer? Seguinte, vizinho, eu entrei com a ação, caiu, vizinho, num juiz que eu sei que não vai atender esse pedido nosso, caiu no juiz da terceira vara civil. Só que o seguinte, eu já entrei, a ação eu já era autor, meu cliente já era autor. Vamos fazer o seguinte, nessa segunda vez, entra você também, porque nós vamos enganar o processo. Em vez de ter o autor apenas fulano, o autor agora nessa segunda ação será fulano e beltrano. Então, eu mudei um dos polos da ação. O polo ativo é diferente. O Código de Processo diz não. Ainda que eu tenha litisconsórcio, né, com outros autores, ainda que eu tenha litisconsórcio, vai ter que ser por dependência. Professor, o que é litisconsórcio? Olha bem, a palavra litis vem de lide. Lembra que eu disse a vocês, lá no início, quando eu estava dando o conceito, que lide é a parte do litígio que é de fato levado a juízo? Lembra daquele cara da batida que percebeu no seu próprio carro uma série de defeitos, mas pensou consigo mesmo, não, eu não vou reclamar tudo isso, eu só vou reclamar isso, isso, isso. Então, de tudo que ele podia pedir, ele selecionou uma parte. E aquela parte que efetivamente ele levou a juízo é o que eu chamo de lide. Então, lide, litis. Consórcio. Quando você compra um consórcio, não é porque você está comprando um bem junto com mais pessoas? Então, se eu falo litisconsórcio, é porque eu tenho mais de um autor, seria um litisconsórcio ativo, ou mais de um réu, sendo litisconsórcio passivo. Então, litisconsórcio é quando, ou como autor, ou como réu, eu tenho mais de uma pessoa. Então, não adianta eu tentar burlar o judiciário trazendo um outro réu, trazendo um outro autor, não adianta, né? A ação terá que ser distribuída, o processo terá que ser distribuído por dependência. E o terceiro caso,
quando houver ajuizamento de ações nos termos do 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. Aqui surgiu uma expressão nova e muito importante. O que é juízo prevento? Para começar, o que é juízo? Respira, tá? Não há dificuldade nenhuma. E eu acho interessante que você tenha esse apego, tá? Aos termos, porque a sua prova de direito vai depender muito de termos. Por que às vezes a gente usa a palavra juiz e por que às vezes a gente usa a palavra juízo? É mais correto, na maioria das vezes, com o nosso emprego, a palavra juízo. Porque juízo indica não a pessoa, mas a função. Então, por exemplo, o juízo da 5ª Vara Civil é o juízo competente. Por quê? Ave Maria, né? Deus o livre, né? Deus dê a ele muita saúde. Mas imagina se no meio de um processo o juiz da 5ª Vara morre, né? Continua sendo competente o juízo da 5ª Vara. Então, juízo transcende, vai além da pessoa do juiz, tá? Então, juízo prevento. Agora, o que é prevento? Aquele que foi fixo como competente da causa. Aquele que, pelas regras do jogo, ficou como sendo o titular da causa. Ele é o juízo prevento. Nós vamos ver que o que faz o juiz prevento é justamente a distribuição. Se distribuiu, caiu no juiz da 3ª Vara Civil, ficou marcado. Ele é o juiz que tem como referência. Se tiver alguma outra situação por dependência, é nele. Por quê? Porque ele é o juízo prevento. Juízo prevento, aquele que se fixou como sendo competente para a causa e aquelas que eventualmente sobrevierem na condição de dependência. Tá certo? Então, juízo prevento é isso. Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, o que é intervenção de terceiro? Olha, o próprio nome indica. Num processo, normalmente, você tem o autor e réu, mas, por alguma circunstância, o processo pode também mexer com interesses de direito de terceiros. Então, aí nós temos no processo mecanismos para que esse terceiro, que se sinta de algum modo prejudicado com o que se debate naquele processo, vir e se manifestar. Aí nós teremos a intervenção de terceiro. Reconvenção. O que é reconvenção? Reconvenção é o contra-ataque. Imagina que eu ajuizo uma ação contra você. Pá! Aí você recebe um oficial de justiça na sua casa, portando uma citação. Você, a princípio, vai contestar. A contestação, no entanto, é sua defesa. Mas vamos supor que você queira fazer mais. Você queira dizer, não, eu não só não devo Marco, como, na verdade, quem me deve é ele. Então, você não precisa entrar contra a ação, não. Ali mesmo, você já pode fazer a reconvenção. É como se fosse o contra-ataque do réu. Então, olha, havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, professor, o que quer dizer ampliação objetiva? Objetiva vem de objeto. Então, nós começamos o processo originariamente discutindo X. Então, se por alguma razão eu passo a discutir 2x, então eu ampliei o objeto. Imagina, eu comecei o processo contra você. Pá! Você recebeu o oficial, foi citado, contestou, mas além de contestar, você quer contra-atacar. Então, eu trouxe mais coisas para o juiz apreciar. Eu fiz o quê? Ampliação objetiva. Então, vamos lá. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. O que é de ofício, gente? De ofício é a expressão que designa aquilo que se faz sem ser provocado. Sem que ninguém tenha pedido ao juiz, o juiz vai ao distribuidor e vai dizer, distribuidor, você me mandou essa ação aqui, mas só que aconteceu isso, né? Então anota aí que agora essa ação já não é mais assim como ela nasceu. Já não é só Pedro e Maria, é Pedro, Maria e José. Entrou José no meio como terceiro, né? Ou então, Maria não só contestou, Maria reconviu. Então, tudo isso será anotado, tá? Então, quais são as hipóteses que o artigo 286 nos traz em que os processos deverão ser distribuídos por dependência? Lembrando mais uma vez, o que é distribuição por dependência? Quando eu falo em distribuição por dependência, eu estou dizendo o seguinte, já não é mais aleatório. Eu já chego com o processo já dizendo qual será o juiz encarregado. Por quê? Porque houve uma situação anterior que fez dele o juízo
prevento, tá ok? Beleza, então vamos lá agora. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, o que conterá os interesses do advogado, eletrônico e não eletrônico. Petição inicial, gente, é o documento através do qual o autor faz o seu pedido. Então, se você tem uma demanda, tem uma questão para tratar no judiciário, via de regra você fará através de um advogado. Eu digo via de regra porque temos exceções. Nós vamos ver o juizado especial, até 20 salários mínimos, se você quer reclamar de alguém, você pode ir ao judiciário sem advogado. Quando você estuda habeas corpus, você vê que a ação de habeas corpus pode ser impetrada sem advogado. Mas, em regra, o advogado é imprescindível para a administração da justiça. Então, você procurou o seu advogado, ele fez um documento chamado petição inicial. A petição inicial, em regra, deve estar acompanhada de uma procuração. A procuração na qual você transfere direitos para que o seu advogado represente você no processo, tá? Agora, dispensa-se a juntada de procuração. Primeiro, no caso previsto no artigo 104. Esse caso previsto no artigo 104 é muito importante. Imagina o seguinte, imagine que você tem um advogado que é seu advogado para todas as causas. É seu advogado para tudo que acontece na sua vida, ele que resolve. Aí você está de férias, tá? Lá na Europa, não sei aonde, eu te desejo férias maravilhosas na Europa. Aí você se lembra de um direito seu que vai prescrever amanhã se você não for ao juiz. Aí você, meu Deus do céu, do alto da Torre Eiffel, você se lembra, tem um direito que vai prescrever amanhã, o que eu faço? Você vai ligar para o seu advogado e vai dizer, seguinte, entra com um processo assim para mim. Aí seu advogado vai dizer, não, mas eu preciso da procuração. Não, mas olha, eu estou na Europa, eu vou chegar semana que vem, entra com esse processo, depois a gente junta a procuração. Gente, isso é só para efeito de prova, porque na prática hoje existe uma série de documentos de assinatura eletrônica, né? Mas, vamos esquecer isso, vamos lembrar do que diz a lei. Então o advogado pode, para evitar a prescrição ou decadência daquele direito, juntar a petição inicial sem a correspondente procuração, mas com o compromisso de juntá-la num prazo determinado. E esse prazo cai em prova. Vamos ver o artigo 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Nas hipóteses previstas, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então aqui você vai ter que lembrar que o prazo que é dado ao advogado é 15 dias e que esse prazo é prorrogável uma vez por igual período. O que é caução? Às vezes, em algumas circunstâncias, é pedido que o advogado junte uma garantia, né? Agora, isso, independente de ser necessária essa garantia ou não, né? Eu vou aceitar essa petição sem a procuração, mas mediante o compromisso do advogado juntar dentro de 15 dias. Se acontecer uma circunstância adversa, ele pode pedir a prorrogação desse prazo. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e perdas e danos. Então, outra consequência que vai ter é se, naquele meu exemplo, se o cidadão ligou para o advogado, na expectativa que esse advogado ajuizasse a ação, para que o seu direito não prescrevesse, ora, se não foi válido o ato, provavelmente, se o direito ia prescrever no dia seguinte, já prescreveu. Inês é morta, tá? Professor, eu vi aqui 3 expressões que eu não sei o que é. Meu coração pede para que nesse momento eu fale com você, vai ficar sem saber. Ah, professor, deixa de ser grosso. Não, é porque não é hora. Mas eu não consigo, tá? Meu coração é mole demais, então eu vou dizer. O que é preclusão? Preclusão é quando você perde o momento de agir no processo. Então é a perda de uma oportunidade processual de agir. O juiz, vamos supor, que te dá 15 dias para se manifestar acerca de um cálculo. A outra parte se dispôs a pagar e diz, olha, eu devo isso, apresenta uma planilha de cálculo e junta nos autos. E o juiz fala assim, ó, dou à parte autora 15 dias para dizer se aceita ou não o cálculo. Ora, se passou os 15 dias que o juiz determinou e você não se manifestou, se você não concordar com o cálculo depois disso, Inês é morta. Já aconteceu o quê? Preclusão, você perdeu o momento processual de agir. Decadência ou prescrição são conceitos que se parecem demais. A prescrição é a perda de exercício de um direito em razão do tempo transcorrido.
A decadência, vamos colocar, por favor, como se fosse quase os sinônimos, tá? Mas a decadência é um pouco diferente. A decadência é o seguinte: eu tenho um prazo para declarar você como devedor, tá? Se esse prazo eu não exerci, então aí aconteceu a decadência. Professor, eu continuo sem saber a diferença entre decadência e prescrição. Por favor, só pense o seguinte: preclusão, decadência e prescrição são circunstâncias que um direito se perde em razão do tempo. Preclusão, decadência e prescrição são circunstâncias que um direito se perde em razão do tempo. Há diferença entre eles, mas eu não vou entrar nessa diferença agora, tá? Além disso, além da hipótese do artigo 104, em qual outra situação o advogado pode entrar com o processo sem procuração? Se a parte estiver representada pela Defensoria Pública. Então, se a parte é representada pela Defensoria Pública, não é preciso que o defensor público junte uma procuração. Por quê? Porque pressupõe-se, subtende-se que se é um defensor que está indo às portas do judiciário, é porque de fato ele foi procurado. O defensor não tem bola de cristal para saber que aquela demanda existia. Ora, se eu sou defensor público, eu estou lá no judiciário buscando o direito de fulano, é porque fulano foi à defensoria, então não precisa de procuração. E se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei? Professor, explica isso. Olha, a Constituição Federal diz, por exemplo, que quem representa judicialmente o município é o procurador. É o procurador judicial do município. Então, se eu sou procurador do município de Montes Claros, vou entrar com ação em que tem o município como autor. O simples fato de eu provar que eu tenho cargo de procurador faz com que eu não precise juntar a procuração. Por quê? Porque a Constituição diz que na condição de procurador eu advogo para o município. Então é o seguinte, quais são as hipóteses então que o Código de Processo nos permite ajuizar a ação, apresentar a petição inicial sem procuração? As hipóteses do artigo 104, né, em que o advogado está fazendo aquilo em questão de urgência para evitar prescrição, preclusão ou decadência. Quando a parte está representada pela Defensoria Pública, ou então quando aquela representação é determinada pela Constituição ou pela lei. Tá claro? Beleza? Então é o seguinte, artigo 288. O juiz de ofício ao requerimento do interessado corrigirá erro ou compensará a falta de distribuição. Isso cai. Gente, não tem nada o que explicar. É a interpretação literal da lei. Os artigos 288 a 290 praticamente é a interpretação literal da lei. Mas cai. Na sua prova, nível médio, prova do TJ, prova de outros tribunais, isso cai. Tá? A distribuição poderá ser fiscalizada por quem? Pela parte ou por seu procurador, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Artigo 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Né? Eu, como oficial de justiça, tenho aqui um apreço especial por esse artigo. Se não é justiça gratuita, a parte tem que fazer recolhimento das custas. E o oficial de justiça, quando não é justiça gratuita, tem a verba indenizatória do mandado, que está junto das taxas de ingresso da ação. Então, se a parte não juntou essa taxa, né, o juiz, na hora que verificou que a distribuição foi feita, mas a parte foi intimada, você esqueceu de recolher as verbas, aí, óbvio, né, a distribuição, se não houver o recolhimento da verba, a distribuição será cancelada. Tranquilo? Olha bem, lembra que nós falamos que dentre as hipóteses de distribuição por dependência, tínhamos conexão e continência? E eu falei com vocês assim, calma, a gente vai ver depois. Então, chegou o momento da gente ver. Mas no próximo intervalo a gente trabalha isso, beleza? Vamos dar uma paradinha, bebe uma aguinha, tá? E depois nós voltamos firmes para trabalhar conexão e continência. Um beijo, um queijo, até mais.